de som ou algo do tipo, vocês podem chamar aqui. De preferência, liguem o microfone e falem, porque às vezes, como eu estou apresentando o slide, nem sempre eu posso ver a mensagem, tá bom? Ok? Alguém me dá um ok no som? Estão ouvindo? Ok, professor. Estão vendo? Tá show. Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre princípios básicos da fisiologia da dor. Embora seja um tema até um pouco parecido com o conteúdo da aula anterior, mas como nós vamos ver, existem algumas particularidades bem interessantes quando tratamos desse tema. É um tema fundamental para a formação de um profissional de saúde, pela sua própria importância, como eu vou mostrar adiante para vocês, certo? Então, qual livro vocês podem seguir? Vocês podem pegar o Guyton, lógico, também acrescentando os aspectos que nós colocamos durante a apresentação, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. O primeiro ponto, pessoal, que nós devemos abordar é o conceito e a importância do tema. Na verdade, o conceito de dor. Ah, professor, existe um conceito apropriado para dor? Existe sim. O conceito mais conhecido, ele foi proposto já há algumas décadas. Porém, inclusive, ele foi revisado este ano. Alguns temas também foram revisados ou estudados além da Covid-19. E um deles foi o conceito de dor. Tá? Mas eu já chego lá. Inicialmente, eu poderia colocar a importância. Por que é importante falar sobre dor, pessoal? Por uma questão muito simples. Porque nós sentimos muita dor. Se vocês vão observarem, e está bem colocado na literatura, uma boa parte dos pacientes que vocês vão atender no futuro, enquanto médicos, eles vão procurar ou serão levados a um serviço de saúde devido à ocorrência de algum tipo de dor. Embora varie de autor para autor, mas alguns colocam que mais da metade dos pacientes procuram serviço ou um profissional de saúde porque sente dor. Okay? E ainda tem um outro detalhe em relação a essa questão. Nós estamos aumentando a nossa idade média de vida. E isso faz também com que as pessoas sintam mais dor. Principalmente porque o indivíduo idoso, ele tem problemas, por exemplo, articulares, que são muito relacionados com a sensação de dor. Bem, um ponto interessante é que é um tema, talvez, dentro das ciências básicas, principalmente da fisiologia e da farmacologia, é um dos temas mais estudados do ponto de vista da pesquisa. Existem vários programas de pós-graduação que se dedicam, muitos pesquisadores no Brasil se dedicam a estudar a dor. Mas por que se estuda dor? Se já existe, inclusive, uma série de informações, já se conhece todo o processo, como é que ele ocorre, enfim. Mas ainda há uma necessidade muito grande de novos conhecimentos, principalmente no que se refere aos mecanismos moleculares, para que eles possam gerar novas opções de drogas analgésicas. Então, uma razão de se estudar a dor é compreender melhor como que ela ocorre, como que eu posso evitá-la e como que eu posso tratá-la, ok? Então, a dor é um tema muito atual em termos de estudos na área da pesquisa básica, na área das ciências médicas. E é importante que o futuro profissional de saúde tenha uma certa sensibilidade para essa temática. Bem, existem alguns fatores a serem considerados na epidemiologia da dor. Primeiro, a subjetividade do paciente. Como assim a subjetividade? Como eu vou mostrar para vocês adiante, pessoal, a dor tem um aspecto bastante subjetivo, porque envolve aspectos fisiológicos da questão emocional. Então, isso gera essa subjetividade. Subjetividade comum, no sentido de que diferentes indivíduos podem ter diferentes percepções de uma condição dolorosa.
influenciado, inclusive, por aspectos culturais. Essa questão cultural, ela talvez seja importante quando você considera a própria evolução histórica do conceito de dor. Então, durante séculos, achava-se que o indivíduo sentia dor até como uma espécie de castigo dos deuses por alguma coisa errada que ele realizou. Até do ponto de vista religioso, se imaginava que a mulher sentia dor no parto, até como uma questão também de penalidade relacionada com o pecado principal lá da Eva e tudo mais. Tem toda uma, digamos assim, uma simbologia relacionada com esse sofrimento que ocorre no parto. Isso também faz parte do estudo histórico da evolução do conceito de dor. Então, a questão cultural, religiosa também influencia. Mas um outro ponto, a faixa etária. Por que a faixa etária é importante ser considerada na dor? Porque diferentes idades têm a possibilidade de apresentar diferentes problemas que levam à sensação de dor. Como assim, por exemplo? Vou dar algumas situações mais adiante, mas isso faz uma diferença muito grande. Vamos tentar colocar uma situação prática. Um paciente adulto jovem, sei lá, com seus 20 e poucos anos, tem fortes dores na região do abdômen, quadrante inferior direito do abdômen, muitas vezes irradiando para a região do umbigo. O que você vai pensar num paciente desse? Você vai pensar numa apendicite, ok? Se for do lado esquerdo, outras possibilidades podem gerar essa dor. Por exemplo, uma doença inflamatória do intestino. Ok, então, isso ocorre nessa faixa etária. Mas muitas vezes, se você pega um paciente já com uma certa idade, acima dos 60 anos de idade, que apresenta dor na região do abdômen, aí você já deve também considerar outras possibilidades, como, por exemplo, uma neoplasia. Então, dependendo da faixa etária, você tem diferentes causas que levam, muitas vezes, a dores na mesma região do corpo. E isso faz diferença na abordagem do paciente. Beleza. Gênero masculino e feminino, ou macho e fêmea. Embora não seja muito descrito de uma forma mais detalhada, alguns experimentos demonstram que há uma certa diferença em termos de sensibilidade a estímulos dolorosos quando você considera o macho e a fêmea. Isso não é muito claro na espécie humana, em algumas espécies animais talvez seja mais evidente. Porém, também aqui não é uma coisa completamente fechada ou completamente entendida. E, claro, os fatores ambientais. A gente sabe que, às vezes, dependendo da situação que você se encontre, você pode não sentir exatamente aquela dor que o estímulo provocaria. Às vezes, até a gente brinca que, por exemplo, quando você está numa atividade muito estressante vamos supor, um esporte ou alguma coisa do tipo, enquanto o sangue está quente, você não sente a dor, não é verdade? Mas depois que o sangue esfria, vamos dizer assim, a dor ela fica mais evidente. Então, alguns fatores ambientais, como o estresse, também interferem na percepção que você vai ter da dor. Por isso que ela é uma estrutura, ela compreende um conjunto de estruturas bastante complexas que influenciam diretamente na sua percepção. Aqui a dor ao longo da vida, se a gente considerar ainda a questão da faixa etária, quando você pega um recém-nascido, quais são as condições dolorosas mais comuns? Cólicas abdominais. E é uma coisa interessante, quem já acompanhou algum bebezinho deve saber, não tem muita opção para você abordar naquele bebezinho. Hoje se sabe que existe uma interferência muito grande da microbiota intestinal, que pode proporcionar surgimento dessas cólicas. Mas é bem comum e bastante desagradável para o bebê e para quem o acompanha, considerando que não tem muitas opções de tratamento que sejam realmente efetivas. Mas no recém-nascido, você tem cólicas abdominais bastante frequentes. Em crianças maiores, vamos pegar aí de 4, 5, 6 anos de idade, você vai ter com mais frequência dor relacionada à otite e a faringite. Muito, muito, muito comum, principalmente quando eles iniciam a idade escolar. Em adolescentes e adultos jovens, faltou colocar aqui adultos jovens, você tem outras causas que podem ser comuns, como, por exemplo, traumas, cefaleias,
além de outras causas que podem também ocorrer. E no idoso, tá? Você também tem aquelas dores que são mais comuns, como, por exemplo, dores articulares, relacionadas com problemas como artrose, além de outros semelhantes. Vale ressaltar que várias outras doenças também são associadas com o surgimento da dor, como, por exemplo, o câncer, que, independente da idade no qual ele ocorra, certo? Mas mais relacionado com o momento ou o estágio da doença, o câncer pode provocar dores intensas no paciente e que, por sua vez, podem ser bastante desastrosas do ponto de vista de qualidade de vida. Por isso que precisa ser bem manejado para que o paciente consiga ter uma melhora daquela condição. Outro ponto importante, que também eu levo de novo para a questão da idade, é que algumas doenças, além das doenças reumatológicas, são associadas com dor. E aí também vale a pena lembrar de um problema bem atual, que é o diabetes. Então, a gente sabe que hoje o mundo vive uma epidemia de diabetes há alguns anos. Isso porque as pessoas estão ficando mais gordas, mais sedentárias, e o diabetes tipo 2 vem crescendo bastante. E qual é a relação do diabetes tipo 2 com a dor? Existe uma relação bem íntima. Por quê? Porque o diabetes ele pode provocar um quadro chamado de neuropatia diabética, que provoca dor. E, diga-se de passagem, uma dor de difícil manejo, que nem sempre o paciente responde muito bem aos tratamentos disponíveis. Outra questão também aqui interessante com relação a essa ideia da distribuição da dor ao longo da vida, diz respeito aos adolescentes e adultos jovens, porque são as idades mais acometidas, por exemplo, de traumatismos relacionados com acidentes, por exemplo. E muitos desses pacientes, eles vão perder membros, e eles também vão sofrer de condições dolorosas bastante frequentes, e uma delas é a dor do membro fantasma. Eu vou comentar um pouco para vocês mais adiante. É uma dor também que ocorre. E essa dor, ela é interessante. O cara perdeu o braço. O polegar do braço que ele perdeu, ele sente a sensação que ele existe. Ele coça a mão que perdeu. Ele sente dor na região do braço que ele perdeu. Por isso que é chamado de dor do membro fantasma. Bem, mas primeiro, optei por falar um pouco da importância do tema, e aqui eu vou falar o conceito de dor. O mais clássico é esse primeiro, olha só. Experiência sensorial e emocional desagradável associada com uma lesão tecidual ou descrita em termos dessa lesão. Esse conceito ele perdurou por um bom tempo, tá? Várias décadas aí, ele era sempre o mais citado. E ainda vai permanecer. Porém, agora, em 2020, a Associação Brasileira para o Estudo da Dor, existe essa associação, revisou o conceito e mudou um pouquinho. Experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Na verdade, não mudou tanta coisa, tá? Porque o que se tem que considerar nesse conceito são dois pontos. Primeiro, o componente sensitivo ou sensorial, que termina dando praticamente na mesma coisa. Essa parte sensorial, ela é diretamente relacionada ao aspecto neurofisiológico envolvendo receptores, vias de transdução, medula espinhal, encéfalo. E emocional, por quê? Porque vários componentes encefálicos responsáveis pelas emoções são envolvidos na sensação dolorosa, ok? E aí ele diz, ó, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Aqui sempre cabe um questionamento interessante. Eu sempre vou sentir dor quando eu tenho uma lesão? O que vocês acham? Alguém pode me responder? Professor, nem sempre, principalmente na hora. Às vezes na hora você nem sente, só sente depois. Mas a lesão vai existir?
Vai. Todo mundo concorda que a lesão existe? Doença, né? Porque tem doença tipo hanseníase, que a pessoa tem a lesão, mas não sente a dor, né? Tá, aí já é o oposto. O processo, as estruturas de sensibilidade da dor, elas estão comprometidas. Mas, se você tem dor, você tem uma lesão? Essa é a pergunta. Eu acho que não. Exemplo. Dor de cabeça não tem uma lesão Não tem uma lesão. Onde é a lesão da enxaqueca? Alguém me descreve onde é a lesão da enxaqueca? As meninges. Não, não é nas meninges. Não tem lesão nas meninges. Você tem vasodilatação, você tem aumento de neurotransmissores envolvidos, tá? Mas você não tem uma lesão estabelecida. Onde é a lesão na fibromialgia? Ou seja, existem situações onde a lesão, ela não é evidente. Pode até ser que no futuro alguém descubra, mas no momento não tem como eu ter uma ideia de que existe uma lesão em algumas situações. Por isso que tem a ideia descrita em termos dessa lesão, associada a uma lesão real ou potencial, mas não necessariamente a lesão existe, ok? Esse é um ponto importante que temos que considerar, certo? Lógico que isso não quer dizer em nada que a doença não tem seu mecanismo fisiopatológico, não tem suas moléculas aumentadas ou diminuídas, de forma alguma, mas eu me refiro especificamente à lesão. Bem, existe uma classificação bem tradicional, que leva em consideração o fator tempo. Isso divide a dor em aguda e crônica. Se eu considerar o tempo, a dor ela é aguda até 1 mês, tá bom? A dor ela é crônica a partir de 3 meses. Oxente, nesse de 1 mês para 2 meses, fica aí esse negócio meio que indefinido, certo? Do ponto de vista conceitual, a dor aguda até 1 mês, a dor crônica até 3 meses de tempo. Eu estou dando um número de tempo específico. Mas eu não posso levar somente em consideração o fator tempo quando eu classifico em agudo ou crônico. Existem outros aspectos. A dor aguda, resposta sensorial, perceptiva ou emocional desagradável a uma estimulação nociva de um tecido ou órgão. É algo cortante, intenso, chegando rapidamente a uma crise. Exemplo clássico de uma dor aguda, uma queimadura, uma apendicite, uma crise de uma apendicite, uma pancada, por exemplo, trauma importante, onde você realmente sente uma dor devido àquela condição. Isso é uma dor aguda, tá? Pode perdurar. Se você pegar uma queimadura, essa dor pode levar vários dias. Um pós-operatório pode levar vários dias, tá? A dor crônica. Esse conceito de tempo para dor crônica, ele já está um pouco ultrapassado ou questionado. Atualmente, prefere-se descrever a dor crônica como aquela que persiste além da evolução habitual da lesão ou da doença. E aqui, pessoal, lógico que vocês vão estudar isso em um outro momento do curso de vocês. Na verdade, atualmente, a dor crônica, ela por si só é considerada doença. Ok? Mas vamos deixar isso em stand-by, porque isso seria uma outra longa conversa. Tá? Como assim a dor é a doença? Sim, a dor é a doença. Diga. O Amaro falou uma coisa aqui no chat e eu me lembrei, por exemplo, eu vi que pessoas que têm muita ansiedade sentem pontado, uma dor no peito. Como é que é essa dor? O que promove? Porque não tem lesão evidente, né? Não, nesse caso também não tem lesão evidente. E nesse caso, é uma, digamos assim, é mais um componente afetivo emocional, certo? Que faz com que o indivíduo associe uma lesão no peito e assim, em outros termos, ele imagina que existe a lesão no peito e por um aspecto emocional, ele sente a sensação como se a dor existisse. Então, na verdade, é um distúrbio também,
no processo de percepção da dor, que aparece sem que ocorra uma lesão. Aí, nesse caso, onde é que está o problema? Dentro do componente emocional. Por quê? Como a gente vai ver adiante, várias das estruturas que são envolvidas dentro da percepção da dor envolve o sistema límbico, que é o sistema emocional. E também pode ocorrer o contrário, o sistema límbico ele influencia diretamente nessa percepção da dor. E aí o indivíduo jura que está sentindo aquela dor. Só que também não tem lesão, tá? Não tem lesão de forma alguma. O paciente não tem absolutamente nada de angina, de infarto, é apenas uma questão emocional, certo? Tem os dois lados, ok? Então, vamos lá. Tem um conceito interessante que a gente precisa diferenciar. É o conceito de dor, como disse anteriormente, e o conceito de nocicepção. São coisas diferentes? São. A nocicepção, quando eu falo nocicepção, eu me refiro aos mecanismos pelo qual os estímulos periféricos são transmitidos ao sistema nervoso. Então, nocicepção, traduzindo de uma forma mais simples, diz respeito ao que acontece no componente neural, receptor, fibra sensitiva, medula, isso é nocicepção, ok? Dor envolve nocicepção, mas também tem esse componente discriminativo da sensibilidade dolorosa e envolve os aspectos afetivos e motivacionais. Aí, por que eu botei aqui a figurinha do ratinho? A gente estuda muita dor nos animais. Existem várias formas de se trabalhar, de se investigar a dor no ratinho ou no camundongo. Só que no ratinho ou no camundongo, a gente diz que ele sente nocicepção. Por quê? Porque eu posso ativar um receptor, gerar potencial de ação, conduz até a medula, conduz até o encéfalo, o animal responde àquele estímulo doloroso e tal. Mas eu não posso, de forma alguma, afirmar que ali existe aspecto afetivo ou motivacional. Possivelmente até exista, mas eu não tenho como saber. Então, por conta disso, nocicepção envolve apenas os aspectos relacionados com receptores e fibras, e a parte da dor em si envolve nocicepção mais o componente afetivo, ok? E daí, inclusive, vem uma outra palavra. Nocicepção, vem de nocivo, nocivo, é aquele que causa dano, ok? E aí, dessa palavrinha nocivo, vem o termo nociceptor. O que é um nociceptor? É um receptor que consegue detectar um estímulo doloroso. Ok? Vem daí, certo? O nome nociceptor. Oi. É porque eu ainda fiquei meio com a dúvida, assim, eu não entendi muito bem essa nocicepção. Ela, no caso, seria a recepção de um estímulo externo, mas que não necessariamente causa uma dor, é isso? Não. A nocicepção seria a ativação do receptor, a transformação do estímulo em um potencial de ação, a condução até a medula, da medula até o encéfalo. E, a partir da chegada no encéfalo, uma resposta. Por exemplo, pronto, então, eu não estou vendo o nome de quem está falando, quem é que está falando? É o Ícaro. Pronto, Ícaro. Imagina que você tocou numa superfície quente. O que você vai fazer? O reflexo afasta a mão, né? Reflexo de afastar a mão. Isso é um reflexo medular, ok? Mas subindo até o encéfalo, o que você vai sentir? Dor. Concorda? Sim, simples. Como você tem experiências prévias, tá? Você é um ser humano, tem aspecto afetivo, emocional. Tem um cara usando uma furadeira aqui do meu lado. Aí, paciência. Enfim, a nocicepção, ela envolve só esse aspecto de ativação de receptor, condução por fibras, chegada na medula, chegada no encéfalo. Se por acaso essa condição te deixou muito tenso, muito aflito, muito emocionalmente alterado, ok? Aí você tem nocicepção e o conjunto maior que seria a dor.
sei se eu consegui ser mais claro ou se eu compliquei, tá? Mas de outra maneira, vamos lá. Nocicepção envolve apenas o aspecto relacionado com receptores e fibras. Quando eu falo dor, eu envolvo nocicepção mais resposta comportamental. Pronto, beleza, entendi, professor. Melhorou agora? Sim, sim, obrigado. Ok. Podem interromper, ficar à vontade, sem problemas. Aqui eu tenho uma sequência onde eu mostro vários tipos de dor, tá? Mas eu vou falar um pouco a respeito sobre elas ao longo da aula, para que vocês possam entender melhor. Bem, o objetivo, na verdade, da nossa apresentação é mostrar como que sentimos a dor. Como é que nós conseguimos perceber essa questão no nosso dia a dia. Vale ressaltar um aspecto interessante, pessoal. A dor, ela é vital para a nossa existência. Ah, eu não gostaria de sentir dor. Não pensem dessa forma nunca, porque existe, inclusive, algumas síndromes no qual o indivíduo não sente dor, tá? Então, essa síndrome no qual você não sente dor, ela é complicada. Normalmente, o indivíduo morre cedo. Por que ele morre cedo? Porque a dor, ela faz parte do nosso dia a dia. Você pode pensar de várias maneiras. A dor, ela pode funcionar como um alerta. Então, se você leva uma pancada, você vai sentir que houve o trauma porque sente dor. Essa dor, ela é muito importante como um sinal de alerta. Beleza, ok. Só que muitas vezes, em outras situações até menores, a gente sente ou ativa esse sistema de dor até para adaptar melhor o organismo a determinadas situações. Um exemplo bem simples. Muitas vezes você está sentado já há um bom tempo, você muda a tua postura, a tua posição, naturalmente, porque aquilo começa a incomodar. Você muda a tua postura da cama enquanto está dormindo, porque aquela postura inicial começa a provocar um desconforto. E aí você vai se adaptando ou se ajustando. Ou seja, a dor, ela faz parte desse processo de adaptação do organismo às diversas condições do ambiente. Esses pacientes que não sentem dor, tem até algumas famílias que já são identificadas com esse problema, no geral, eles morrem cedo. Eles morrem cedo por diversos problemas que vão se desenvolver do ponto de vista osteomuscular, não se sabe bem ao certo por quê, mas o que se percebe é que quando não há o desenvolvimento dessa adaptação do organismo a diversos fatores que promovam o desconforto, há um desenvolvimento inadequado de alguns sistemas. E dessa forma a dor ela é vital. Sem falar o seguinte, olha, se eu não sinto dor, eu posso comer um alimento quente e não perceber e queimar a boca. Eu posso ter uma fratura e não perceber e aquilo gerar uma outra complicação que também possa levar à morte. Então, a dor, ela é uma condição importantíssima dentro do processo de desenvolvimento da espécie, não só humana, mas também de outros vários animais. Oi. Inclusive, tem um episódio na série House, você já assistiu essa série? Qual é o nome? House, Dr. House. Ah, sim, já assisti, não lembro se eu me lembro. De uma moça que ela tava naquelas bases, acho que era na Antártica, aí é muito frio lá, aí ela quebrou o dedão e não sentiu por causa do frio e teve várias complicações por causa disso. E ela não achava o problema. Exatamente. Ó, uma outra situação até mais comum, que é mais comum do que a gente ir para a Antártica, mas o exemplo está correto. Tá? A hanseníase. O paciente que tem hanseníase, lepra, que é uma doença histórica, milenar, tá? Ele tem algumas complicações nos membros inferiores, por exemplo, e ele não percebe. Por isso, um cuidado muito grande nesses indivíduos, porque eles começam a ter danos teciduais e não há percepção da dor. Então, mais ou menos semelhante a essa situação que você colocou. Então, a gente percebe sim, a gente precisa sim sentir dor, isso é um ponto importante. Hoje se sabe que essas famílias que não sentem dor é um problema genético, existe um gene, o SCN9A, que ele codifica, certo? Os canais iônicos, canais de sódio do tipo voltagem dependente nas fibras dolorosas. Ok? Aí o nome é analgesia congênita, né, professor? Bom? Analgesia. Entendi.
É a insensibilidade congênita à dor. Síndrome da insensibilidade congênita à dor. Sim, teve até um caso no Brasil, eu estava pesquisando aqui, interessante. Sim, sim, é raro, mas acontece de forma bastante difusa em alguns locais. O mais comum, tem ali alguns trabalhos que mostram na região ali do Oriente Médio e tal, mas no Brasil realmente já foi descrito, tá? E as pessoas sofrem bastante com isso, infelizmente. No site diz que afeta menos de 50 pessoas no mundo todo. Olha aí, 50 pessoas é uma quantidade muito pequena para o planeta, na verdade, mas existe. Bem, então vamos lá. Antes da gente explicar especificamente os mecanismos fisiológicos da dor, aqui só para a gente relembrar os receptores que ocorrem na percepção de outras sensações, certo? Tato, pressão, que devem ter sido abordados na aula anterior. Aí você tem corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Pacini, terminações do folículo piloso, corpúsculo de Meissner, de Merkel, enfim. Essas estruturas vão perceber principalmente o tato, pressão, vibração e temperatura. Só que no nosso corpo nós temos várias estruturas na forma de terminação livre. Essas terminações livres, na verdade, são os nociceptores. Eles vão perceber estímulos dolorosos, ok? Pô, mas quais são os estímulos dolorosos? Podem, inclusive, ser os mesmos que os outros receptores percebem, só que em diferentes proporções. Os receptores da dor, por exemplo, eles percebem temperaturas elevadas. Até 42, 43, a gente não tem desconforto de temperatura para você tocar em algum objeto. Acima disso, você tem. Acima disso, você ativa nociceptores que percebem temperatura. O tato não vai provocar dor, mas se você leva uma pancada, provoca dor. Então, são receptores que percebem diferentes estímulos, porém em proporções maiores. Os nociceptores recebem um nome interessante, polimodais. O que são receptores polimodais? Alguns receptores da dor são polimodais. Eles podem ser ativados por mais de um tipo de estímulo. Depende apenas da intensidade. Então, calor excessivo, quente demais, provoca dor. Frio demais também pode provocar dor. Tá? Tem até um gráficozinho bem clássico no Guyton, que ele mostra lá os valores de temperatura que, a partir daquele valor específico, a dor, ela provoca. Aliás, a dor acontece, desculpa. Tá? Outra coisa interessante, pessoal, desses nociceptores, vou falar um pouco mais adiante, mas é que eles estão distribuídos em várias partes do corpo, mas não em todas. Aonde nós não temos nociceptores, por exemplo? No encéfalo. No encéfalo não tem nociceptor. Nas meninges tem, mas no encéfalo em si não tem. Onde mais? Basicamente, o principal componente é o encéfalo, que não tem nociceptor. Alguns colocam que também no tecido pulmonar mais profundo não existe nociceptor. Isso aqui explica, por exemplo, que algumas vezes você tem crescimento de estruturas tumorais que não são percebidas, tá? Em termos de dor, a não ser quando já alcançam uma quantidade, ou melhor, um volume maior, ok? Agora, aonde é que eu tenho muito nociceptor? Na pele, nas articulações, nos músculos, nas vísceras, você tem uma quantidade grande de nociceptor, ok? Que podem ser ativados por diferentes mecanismos, mas todos são terminações nervosas livres. Vamos para frente. Bem, etapas da nocicepção. Transdução, transmissão, modulação e percepção. Esse slide aqui, ele resume todo o processo. O que seria transdução? É a transformação de um estímulo em um impulso. Então, por exemplo, se você leva uma pancada, ali você tem o quê? Qual é o estímulo? É um estímulo mecânico, físico. Esse estímulo mecânico, ele vai ativar
estruturas de membrana que vão provocar a despolarização, que a gente já estudou, a despolarização, certo? E que geram potencial de ação. Quando o estímulo é transformado em um impulso nervoso, em um potencial de ação, ocorreu aí a transdução. Esse potencial de ação vai ter que ser transmitido por fibras. Aí é a transmissão. Normalmente, para onde ocorre essa transmissão? Para a medula espinhal. E na medula espinhal ocorre a modulação. E da medula espinhal ascende para o córtex sensitivo, onde vai ocorrer a percepção. Ou seja, pessoal, quando você sente, por exemplo, se você leva uma martelada no dedo, não sei se alguém já passou por essa experiência, dói muito. Na verdade, a dor, ela vai compreender uma série de etapas. Então, a martelada no dedo vai provocar o desconforto apenas quando ocorre a percepção. Ou seja, a dor vai ser sentida aonde? Lá no encéfalo, lá no córtex sensitivo. Tá? E professor? Oi. E o delay que causa, tipo, quando a gente às vezes tem um trauma e só vai sentir a dor depois por causa dos hormônios lá envolvidos na hora que a gente... Aí depende da situação, certo? Por exemplo, você tem situações que você pode fazer essa modulação. Quando isso ocorre, a modulação, muitas vezes, por exemplo, isso é a nível medular, tá? Pelo menos até hoje o mecanismo que eu já vi é a nível medular. Ou uma situação no qual você pode fazer essa modulação, não sei se é isso exatamente que você está colocando. Por exemplo, quando a gente leva uma pancada na canela, certo? O que normalmente a gente faz na canela? A gente coça. A gente coça ou então faz assim, não é isso? É. Já perceberam que isso diminui a dor? Não vai eliminar, é evidente, mas diminui. É verdade. Tá? Diminui. Por que isso acontece? Porque esse procedimento, ele inibe a transmissão da dor a nível de medula. Mais adiante eu mostro isso para vocês. Tá? Enfim, existem possibilidades de você fazer essa modulação, ativando sistemas neurais que inibem a transmissão de dor. Alguns desses mecanismos são mais conhecidos, outros não, tá? Mas, claro, sempre leva em consideração também o aspecto emocional do indivíduo. O próprio estresse, ele pode diminuir a percepção da dor, ativando essa modulação medular. Não sei se foi exatamente Professor, isso que eu quis colocar. Oi. Professor, por que parece que dói menos quando a gente é pego de surpresa do que quando a gente já está esperando? É mais uma questão também emocional, porque quando tu está esperando, você já cria aquela expectativa, concorda? Essa expectativa, ela é um pouco, digamos assim, ela é um pouco, como é que se diz? Ela maltrata, tá? Então, assim, você sabe que vai doer. Então, isso leva-se em consideração aspectos de experiências prévias, e isso intensifica esse processo de transmissão neural, porque inibe os sistemas de inibição medular. E isso faz com que você sinta a dor com muito mais intensidade. Olha uma coisa interessante em cima desse exemplo que tu colocou. Às vezes o cara vai no dentista, tá? Dentista é bicho que faz a gente ficar com medo de dor, certo? Normalmente isso acontece por conta de experiências, ok? Então, muitas vezes, a dor, o paciente vai referir a dor e o procedimento ainda nem começou. Não sei se alguém já passou por uma situação semelhante como essa, tá? Isso é muito comum em criança que está desenvolvendo medo para o dentista. Então, na verdade, existe ali uma expectativa. Até baseado em experiências prévias, faz com que essa percepção seja maior. Então, a dor, ela é, sim, emocional. Ela tem um componente emocional importante. E isso é uma situação no qual pode ser verificado. Ok? Ok, professor. Valeu. Mais ou menos isso. Por isso que é importante, pessoal, a gente valorizar a dor do outro. Ah, mas não dói. Calma, não dói em você. Não teve a experiência que aquele indivíduo teve.
tá? Talvez ele passou por experiências do qual aquilo pode ser mais importante. Então, a gente também tem que valorizar. É bem interessante, porque muitas vezes os profissionais de saúde, eles desvalorizam um pouco a dor do paciente, porque aquele estímulo não era para provocar tanta dor. Calma, tem que ser visto como um todo. Vários trabalhos mostram que muitos pacientes que sentem dor no ambiente hospitalar, eles têm a sua dor subtratada, exatamente porque um dos fatores que leva a isso é a subvalorização daquela condição dolorosa. Tá? Claro que tudo tem um meio termo, tem que ter bom senso, mas a gente tem que ter essa percepção do componente emocional, ok? Então, vamos lá. Essa figurinha mostra essas etapas. Olha só, no 1, o que eu tenho aqui, ó? O local da injúria, o dano tecidual. O cara cortou a mão aqui, ó. Na pele, no tecido subcutâneo, eu tenho o quê? Uma grande quantidade de terminações nervosas livres, que vão ser ativadas pela lesão. E ao ativá-las, ocorre o quê? A transdução, a formação de um potencial de ação, que vai ser conduzido por fibras. Essas fibras vão conduzir para onde? Para a medula. E aí a gente lembra que as fibras sensitivas, elas entram na sua maioria a partir do corno posterior, ok? E, uma vez na medula, elas ascendem para o tálamo e do tálamo vão para o córtex somatosensorial. Tem aí outros componentes que vão participar do processo. Mas, de uma forma geral, a sequência é essa. Lesão, ativação de fibra, transdução. Potencial de ação é conduzido, transmissão. Medula, modulação. Tálamo, córtex, percepção. Ok? Tá clara essa sequência? Perfeito, professor. Vamos lá, vamos detalhar. Essa figura mostra a mesma coisa, só que de uma forma mais minuciosa. Vamos lá. Oi. A dor visceral e a dor meio que assim, do corpo somática, ela tem o mesmo processo ou difere? Não entendi. Repete, por favor. Esse processo de tradução, de... Tem sim. O que é que muda? O que é que muda? O tipo de fibra, que é mais frequente em um tipo e no outro, ok? E a percepção da dor visceral, tá? A dor visceral, que eu vou até mencionar um pouco mais adiante, quando você compara com a dor nociceptiva, o que é a dor nociceptiva? É aquela dor que acomete principalmente músculo, articulação e pele. Esse tipo de dor, você consegue ter uma delimitação muito melhor. Então, se tu machucou teu dedão, tu sabe que é o dedão. Se tu fez uma cirurgia no braço, pegou um ponto, alguma coisa do tipo, lesionou a articulação, você consegue delimitar muito bem onde é que está doendo, ok? Isso é uma dor chamada de nociceptiva. Porém, a dor visceral, ela não é tão clara nesse termo de localização. Então, se você sente uma cólica intestinal, você sabe que é na região do abdômen, mas não é em um ponto específico, tá? Você sabe que tem um desconforto, mas é uma dor mais difusa e não localizada. Porém, os componentes gerais de ativação de receptor, condução por fibra e integração do sistema nervoso, ele vai acontecer, só que envolvendo componentes diferenciados. Ok? Ok. Tipo, ambos vão atingir a substância gelatinosa, né? Por exemplo. Sim. Vamos chegar lá já já. Aí, no caso, também, meio que até por isso que a gente não consegue, meio que a dor visceral fica andando. Tipo, a gente não consegue dizer realmente como que é. Tá, tipo, na hora que diz que é no lugar, outra hora diz que é no outro. Exatamente. Ela não tem uma localização precisa, certo? Diferente da dor somático, somático que você tem essa localização mais definida. É uma característica da dor visceral. E a dor visceral ainda tem um outro componente, certo? Que é a chamada dor referida, tá? Também vou mostrar adiante para vocês. Então, vamos lá. Oi, diga. Pode ficar à vontade. Só agradecer mesmo.
Como? Só agradeci mesmo, só disse obrigado. Ah, tá. Beleza, tranquilo. Olha só aqui a pele. Eu tenho terminações nervosas livres. Que terminações são essas? Eu tenho dois tipos. Terminações das fibras C e das fibras A delta. Aqui já entram detalhes. A fibra C é sem mielina, ok? É uma fibra fininha, sem mielina. A fibra A delta, fina, mas com pouca mielina, ok? Esse é um ponto importante. Por quê? Quando você recebe uma lesão, um trauma, por exemplo, aquele componente primeiro da dor é através de fibra A delta, que tem uma condução mais rápida, tem mielina. Só que mesmo depois do trauma ainda fica doendo. Essa segunda dor, vamos dizer assim, é por ativação de fibra C, que é mais lenta. Então aqui já é uma diferenciação importante. Outro ponto. O corpo desse neurônio está no gânglio da raiz dorsal. Entra aqui, ó, nessa região posterior da medula e vai para cá, ó, para o corno posterior. Observem que a terminação nervosa livre até a medula no corno posterior compreende a primeira via. A gente chama isso aqui, ó, de primeiro neurônio. No corno posterior vai haver uma sinapse com o segundo neurônio. Ok? Esse segundo neurônio, ele vai decussar, ele já passa logo para o outro lado, o lado oposto da medula, certo? Isso vai ocorrer no mesmo nível de entrada, tá bom? E em seguida ele ascende por um trato chamado de espino talâmico. Também tem uma divisão que eu vou mostrar adiante. Esse trato espino-talâmico, ele é diferente do trato que conduz tato e pressão das sensibilidades gerais. E para onde é que esse trato vai, pessoal? Ele vai para o tálamo. O tálamo recebe essas fibras do segundo neurônio. E do tálamo, as fibras partem para o córtex somatosensorial, principalmente. Agora, esse é o trajeto geral, tá bom? Fibras, terminações livres, fibras C ou fibras A deltas, corno posterior, segundo neurônio, tálamo e do tálamo para o córtex. Tá, mas tem umas outras conexões aqui no corno da medula. Tem sim. O que acontece? Axônios simpáticos. Muitas vezes, quando você sente dor, você ativa o simpático, ok? A dor intensa, ela provoca taquicardia, ela provoca uma respiração mais ofegante. Isso é ativação simpática, que pode ser a nível medular e também a nível central, porque desencadeia medo e ansiedade, certo? E também, olha só, as fibras de dor ativam motoaxônios ou motoneurônios. Aquele reflexo que você falou lá atrás, quando toca numa superfície quente, ele ocorre independente da dor, certo? Por quê? Porque as fibras de dor, o neurônio 1, ativam esses neurônios medulares que são responsáveis pela retirada do componente corporal que foi lesionado, ok? Mas o trajeto é esse. Terminação nervosa livre, fibra C ou fibra A delta, segundo neurônio no corno posterior, trato é o espino talâmico, sobe para o tálamo e do tálamo sobe para o córtex sensitivo. E, além também disso, outras regiões são envolvidas. Okay? Aquilo que eu falei anteriormente, a dor primária e a dor secundária. Então, quando você leva uma martelada no dedo, dói inicialmente. É uma dor mais rápida. É a dor primária, que resulta da estimulação nociva das fibras A delta, fina, com pouca mielina.
A sensação continuada ou dor de longa duração ou secundária é pela fibra C. Ok? Então, há uma diferença nesse sentido também da percepção da dor. Vamos olhar para essa figura. Essa figura tem alguns pontos interessantes. Olha só. Lá na pontinha, eu tenho a transdução do sinal, certo? Aqui, o estímulo periférico ativa uma fibra, gera um potencial de ação que vai ser conduzido. Vai ser conduzido até o corno posterior e esse neurônio se conecta com o segundo neurônio, que acende, percussor, acendeu, passando pelo tronco encefálico, ok? Até chegar no tálamo. E do tálamo vai para o córtex, aonde a dor é realmente sentida. Lembrem sempre desse trajeto. Aqui tem um outro detalhe. Observa que eu tenho uma via descendente. Pessoal, essa via descendente, ela é inibitória. Ela modula a dor de forma a inibir essa condução entre o primeiro e o segundo neurônio, tá? É uma via moduladora inibitória, ou seja, o organismo tem um sistema próprio de inibição da dor. Claro que ele não vai funcionar para todo tipo de dor, se for muito intensa, mas ele pode sim ser utilizado com essa finalidade. Mas, professor, como é que funciona esse sistema? Aí eu preciso entender outros detalhes que eu vou mostrar adiante para vocês. Bem, que figura é essa? Pega só aqui a pontinha. Terminação nervosa livre. Seria isso aqui, ó. O que é capaz de estimular a terminação nervosa livre? Estímulos químicos. Por exemplo, substâncias químicas irritantes, ácidos, tá? Receptores, diferentes tipos de substâncias químicas podem ativar diferentes tipos de receptores na terminação nervosa, certo? Estímulos mecânicos, o simples fato da membrana sofrer ondulação, tá? Ou compressão, se for de uma intensidade maior, também ativa receptores na terminação nervosa livre. E estímulos térmicos, a partir de uma temperatura X, para mais ou para menos. Ok? O que acontece? Cada um desses estímulos químicos, mecânicos e térmicos ativam diferentes tipos de receptores que, por sua vez, são diretamente relacionados ao aumento do influxo de sódio e cálcio. E o que acontece com a membrana quando tem influxo de sódio e cálcio? Ela vai ser despolarizada. Concordam comigo? Alcança o limiar, mais canais de sódio e voltagem independente, forma um potencial de ação. E dessa forma, diferentes estímulos podem gerar um potencial de ação na terminação nervosa do nosso receptor. Entenderam isso? Sim, professor. Aqui é a mesma coisa, estímulo mecânico, químico, influxo de sódio, cálcio, potencial de ação. Só que tem um detalhe a mais. Olha como é interessante, pessoal. Agentes sensibilizantes ou sensibilizadores que ativam diferentes tipos de receptores, que essas várias setazinhas aqui indicam várias etapas, ativando proteínas quinases que vão fosforilar canais de sódio e vão fosforilar esses receptores aqui, ó. E o que acontece com esse receptor quando ele está fosforilado ou com o canal? Ele fica mais ativo. Professor, de onde vêm esses agentes sensibilizantes? Simples de explicar para vocês. Quando a gente tem uma região do corpo inflamada, lá vai doer mais ou menos?
Mas, quando você tem a inflamação, você libera uma grande quantidade de agentes sensibilizantes, que têm mecanismos próprios, substâncias próprias, receptores próprios, mas que, na verdade, vão fazer o quê? Fosforilar canais de sódio e receptores para diferentes estímulos, deixando-os bem mais sensíveis. Então, quando você tem uma inflamação, aquela região vai ser muito mais sensível. Pode ocorrer uma hiperalgesia. O que é isso? A região vai responder muito mais ao estímulo doloroso. Ei, professor, quais Oi. são esses agentes sensibilizantes? Tem alguma relação com catecolaminas? Catecolaminas nem tanto. Muito pouco catecolaminas faz isso. Os principais agentes sensibilizantes são vários. Alguns autores chamam isso de sopa inflamatória, tá? Mas eu vou te dar o nome de duas ou três bem comuns. Primeiro delas, prostaglandinas. Já estudaram as prostaglandinas? Já sim, bioquímica. Prostaglandinas vêm dos fosfolipídios da membrana, certo? Derivados do ácido araquidônico. Quem mais? Bradicinina, que é liberada a partir da ativação de proteases em sininogênios, certo? E também histamina. Qual é a importância disso? Bem simples. Quando vocês forem para a farmacologia, principalmente a farmacologia da dor e inflamação, vocês vão estudar todos esses agentes, ou pelo menos os principais. E vocês vão ver que as drogas comuns, como a aspirina, diclofenaco, ok? Ibuprofeno, todas elas inibem a formação de prostaglandinas, que são agentes sensibilizadores. E por conta disso, quando você usa uma dessas drogas, você diminui a sensibilidade à dor. Entendeu isso? Então, esse é um capítulo fundamental para o entendimento dessas drogas que vocês vão estudar futuramente. E professor, a PKC é aquela que está relacionada com a vasodilatação, é? Como? A PKC é aquela que está relacionada com a dilatação? Também. Eu acho que tem uma outra figura, essa bem aqui, ó, que mostra uma outra relação também, mas exatamente a PKC também. O que acontece? Na verdade, são vários mecanismos moleculares envolvidos. Mas, ó, quando você tem um dano tecidual, ó, você lesionou células. Aí você libera substâncias químicas, como bradicinina e prostaglandinas, que vão deixar essas fibras mais sensíveis, além do potássio. Potássio é liberado do intracelular, ok? Se você aumenta potássio, facilita a despolarização. Ativa essas fibras, nosso receptor. Essas fibras têm colaterais, que liberam outras substâncias, como CGRP e substância P, que podem ativar mastócitos, liberando histamina e serotonina, que deixa mais sensíveis os receptores. CGRP e substância P provoca vasodilatação, que também favorece o processo inflamatório, além do componente neural que vai para a medula e ascende para o encéfalo. Essas substâncias químicas, substância P, CGRP, no geral, ativam receptores ligados à proteína G, que são relacionados com proteínas quinases, como a C, por exemplo, a A, além de outras, gerando assim as diferentes respostas celulares. Ok? A importância disso, pessoal, é que essas moléculas passam a ser alvos de drogas, porque eu posso interromper a formação dessas prostaglandinas, diminuindo a sensibilidade dessas fibras. Certo? Entenderam isso? Professor, Oi. eu só tenho uma dúvida, porque você falou que os estímulos químicos, mecânicos e térmicos, eles vão causar dor, né? Mas eu pensava que, como os receptores, tem receptores específicos, né, para cada um deles, eu achei que os nossos receptores, né, os da dor, eles estariam, tipo assim, seriam de alguma forma ativados nesse meio aí, mas não que os receptores químicos e mecânicos causariam a dor. Tudo depende da intensidade.
como eu te falei, se você toca numa superfície, você percebe a superfície por conta do tato, ok? Então, se você pega no computador e você percebe a superfície do teclado por conta do tato nos dedos. Até porque aqui na ponta dos dedos você tem muita terminação e uma grande representação cortical, certo? Esse estímulo inicial, ele é capaz apenas de ativar os receptores que percebem o tato, certo? Porém, se cai uma pedra no teu dedão, aí você também tem um estímulo mecânico, porém de uma grande intensidade. Aí quem vai ser ativado são os nossos receptores, e não mais os do tato. Deu para entender? A forma de ativação deles é que é diferente, né? Exatamente, depende da intensidade. Você tem receptores na pele que percebem a temperatura. Se você toca numa superfície fria, você vai saber que ela está fria. Mas, se for uma temperatura não muito fria ou não muito quente, você consegue manusear o objeto, concorda? Mas se você pega num objeto com 60 graus, você segura ele na sua mão? Não. Não consegue. Por quê? Porque aí os nossos receptores vão ser ativados e você passa a ter a sensação de dor e não de percepção térmica de uma determinada superfície. Então, depende da intensidade do estímulo. Ok? Ok. Obrigada. Perguntar à vontade. Então, aqui a fase, essa figurinha mostra aqui, a fase 1, eu tenho aqui, ó, uma breve injúria. Aí você ativa o receptor, vai lá para o sistema nervoso, modula um pouquinho e você sente a dor. Se você tem inflamação, esses receptores estão muito mais sensíveis. Existe uma sensibilização. Detalhe, pessoal, a sensibilização, ela ocorre na periferia e ocorre também aonde? No sistema nervoso central. Esses mediadores não vão atuar, né, só lá na periferia, não, como está mostrando aqui a figura. Não. Eles também atuam no central. Então, a inflamação, ela deixa o receptor mais sensível e intensifica os mecanismos centrais que levam à dor. Aí a dor é maior, é mais persistente. E ainda tem o terceiro tipo. O problema não é um estímulo, não é uma inflamação periférica, é um dano no próprio sistema nervoso central, no nervo, que acontece, por exemplo, nas dores neuropáticas e em condições como fibromialgia. Ou o que acontece, o próprio sistema nervoso central, ele se desregula. E dessa forma, o que vai acontecer? Você vai ter uma dor anormal e de grande intensidade. Nesse caso, pessoal, a dor é a doença e não uma consequência de um dano. Ok? Mas, claro, vocês também vão estudar isso em outros momentos, principalmente em disciplinas mais clínicas e específicas do curso de vocês. Mas entendam que, dependendo dos componentes envolvidos, você pode ter diferentes tipos de resposta. E quando o negócio pega aqui, pessoal, nessa fase 3 aqui, ó, ou digamos assim, nesse terceiro tipo, você vai ter um problema muito mais difícil de resolver. E por que ele botou uma pena aqui? Porque nesses indivíduos que têm uma alteração no próprio sistema de dor, na medula, por exemplo, nesses indivíduos, estímulos que não eram dolorosos passam a gerar dor. É o que se chama de alodinia. É você sentir dor por tocar uma superfície. Mas não é para doer. Não é. Mas o distúrbio no componente central faz com que você sinta dor, mesmo com um estímulo que não era para provocá-la. Ok? A minha página é tipo isso. Rápido essa alodonia que o senhor falou aí. Como é? Não ouvi. Repetir isso da pessoa sentir dor quando... Alodonia. Você tem uma lesão no nervo, tá bom? Ou no nervo, ou no sistema nervoso central, no sistema de processamento, tá? O que acontece? Um estímulo que não era para provocar dor, provoca dor na pele? Não, né? Mas nesse indivíduo que tem a lesão na fibra, ou na medula, ou no encéfalo, provoca dor.
Aí, essa situação a gente chama de alodinia, ou alodínia, como alguns colocam. Perfeito, professor. Obrigado. Melhorou? Então, vamos lá. Aqui, resumidamente, eu tenho as vias, tá, pessoal? Se na periferia, que ele botou o dedão, aqui sendo ativado por um palito de fósforo aceso, né? Você ativa o nociceptor, conduz a partir de fibra A delta e fibra C, vai para o corno posterior, do corno posterior vai para a tronco cerebral, chega até o tálamo, e do tálamo vai para o córtex. Ok? Lembrando que aqui seria o primeiro neurônio, segundo neurônio, terceiro neurônio. Tá? Então, seria a via anterolateral, ou, como a gente mostrou lá atrás, anteriormente, cadê? Trato espinotalâmico. Tá? Lembra que o nome é sempre relacionado com o trajeto. Medula, tálamo, espinotalâmico, certo? Quando a dor acontece na face, aí as terminações responsáveis são de onde? Do trigêmeo, tá? E vão para o núcleo espinhal do trigêmeo, certo? Aqui no tronco cerebral. E também vai para o tálamo e em seguida para o córtex, certo? Então, vai diferenciar, porém, dá a mesma sequência. Lembrando que o tálamo também, pessoal, recebe as fibras que vêm do tato, mas são componentes distintos. As fibras que vêm do tato vão para o córtex também, mas as fibras de dor terminam ocupando uma área maior do que as do tato. Medula ainda. Vamos falar um pouquinho mais, vamos nos deter um pouco mais da medula. Pessoal, alguém me diga a hora, por favor. Estou sem relógio e eu estou com o slide, eu não sei que horas são. 17h24, professor. Certo. Então, aqui eu tenho a medula, certo? Observa que lá vem aqui o gânglio da raiz dorsal, as fibras vão adentrar pela medula, ok? Aí vão para essas diferentes lâminas, chamadas lâminas de Hexed, tá? Aqui, principalmente, a 4, a 5, a 1, são os locais onde esses neurônios vão fazer conexões, ok? Encontram o segundo neurônio, aqui na medula, na substância gelatinosa, decursam para o lado oposto para formar o trato espinotalâmico. Beleza. Só que tem alguns detalhes a mais. Vamos ampliar esse corno posterior. Olha só. Aqui eu tenho o corno posterior. Lá vem a fibra C. A fibra C é uma fibra sem mielina, certo? A fibra C, ela vem lá da periferia, conduzindo o impulso doloroso. E vai aqui, ó, encontrar com o segundo neurônio, que vai formar o trato espinotalâmico, tá? Só que se a gente observar direitinho, eu tenho outros componentes aqui também, certo? Eu tenho o axônio do tipo A-alfa e o A-beta, que são mecanorreceptores não nociceptivos, e que também vêm lá da periferia. E observa, eles podem ativar o segundo neurônio, beleza, tá? Mas eles também podem ativar um interneurônio inibitório. Aí, a gente volta para aquela ideia que a gente falou lá atrás. Você levou uma pancada na canela e, para diminuir a dor, você, literalmente, como a gente chama aqui, você esfrega. Quando você esfrega, você está ativando esses neurônios aqui, ó. E essa frequência é capaz de provocar não ativação do segundo neurônio, mas uma ativação do neurônio inibitório. E aí, esse neurônio inibitório, ele inibe o segundo neurônio, normalmente liberação de GABA,
E dessa forma, isso daqui, ó, termina diminuindo a transmissão da dor. Isso foi descoberto na década de 60 e recebeu o nome de teoria do portão. O portão pode abrir ou pode se fechar, levando a esse processo de condução diminuída. Então, aqui é uma modulação local da transmissão do impulso de dor. Entenderam isso? Sim. Ok? Agora eu vou explicar para vocês uma outra parte molecular desse processo aqui. Mas eu queria pedir para vocês, com licença, para me resolver aqui um pequeno probleminha. Em 5 minutos eu volto. Até bom para dar um intervalo, porque aqui tem mais detalhes que a gente precisa abordar com calma. Então, 5 minutos de intervalo, pode ser? Na hora, professor, tranquilo. 5 minutinhos, tá bom? Não saiam daí. Já volto.
Ok, pessoal, voltei. Estão aí ainda? Podemos retomar? Sim, professor. Chamando o pessoal. Vamos lá. 5h30 quase, vamos continuar. Bem, então assim, essa figura, ela é um pouquinho, digamos assim, detalhista, mas ela é importante para a gente entender alguns aspectos relacionados com a transmissão do impulso doloroso lá no corno posterior da medula. Então, se a gente olhar para essa figura, a parte superior diz respeito ao primeiro neurônio, tá? É a terminação do primeiro neurônio que veio lá da periferia, certo? E que vai encontrar com o segundo neurônio lá no corno posterior, na substância gelatinosa, certo? É uma sinapse química. Se é uma sinapse química, tem que ter o quê? Um neurotransmissor, concordam? Beleza. Então, olha só, lá vem o potencial de ação. Como foi que surgiu esse potencial de ação? Mediante um estímulo, seja ele químico, mecânico ou térmico, que ativou o nociceptor, certo? Da terminação da fibra delta ou da fibra C, beleza? Esse potencial de ação, ele percorre a membrana. Já estudamos isso. Ao chegar na terminação, ativa canais de cálcio, voltagem dependente, certo? O cálcio entra. E o cálcio promove o quê? A liberação do neurotransmissor. Quem é o neurotransmissor que ocorre na sinapse entre o primeiro e o segundo neurônio? É principalmente o glutamato, que vai ativar diferentes tipos de receptores. E esses diferentes tipos de receptores vão ativar diferentes mecanismos que levam a quê? Ao processo de ativação do segundo neurônio. Ok? Levam a uma despolarização inicial, levam à formação de várias proteínas quinases, e tudo isso provoca alteração na sensibilidade desse segundo neurônio, provocando a sua ativação. Só que o glutamato não é o único. Existe também o BDNF, tá? E a substância P. Eles também promovem ativação de receptores que levam a esse processo, ok? Então, e tudo isso daqui, pessoal, favorece a transmissão entre o primeiro e o segundo neurônio.
tá? Entenderam isso? Ok? Ok. Vamos lá, vamos para frente. Olha aí de novo a mesma historinha, só complicando um pouco mais. Lá vem o potencial de ação. Entrou cálcio, liberou o glutamato. Peraí, isso aqui tem um erro. Tem um erro, pessoal. Agora que eu me dei conta. Aqui não é BDNF, não, tá? É CGRP. Está errada a figura. Interessante, não tinha percebido. É CGRP e substância P. Quem é o CGRP? Peptídeo relacionado com o gene da calcitonina. Tá. Então, liberou glutamato, liberou CGRP, liberou substância P. E aí, tudo isso aqui leva à hiperpolarização, leva ao potencial de ação e assim a ativação do segundo neurônio. Só que nessa figura eu vou mostrar exatamente o oposto. A modulação que ocorre no corno posterior. Lembram que lá atrás eu disse a vocês que eu tenho fibras que são descendentes para o corno posterior. O que é que essas fibras fazem? Inibem a condução de dor. Vem aqui. Olha só. Olha para o primeiro neurônio. Eu tenho aqui, olha, receptor alfa 2, que se liga a quem? A norepinefrina. Eu tenho receptores do GABA e receptores das endorfinas e encefalinas. O que é que eles vão fazer quando são ativados? Inibir o canal de cálcio. Se inibe o canal de cálcio, não entra cálcio, não libera neurotransmissor, não ativa receptor. Diminui o potencial de ação. Olha para o pós-sináptico. De novo, receptor alfa 2, beleza. De novo, receptor do GABA, beleza. E de novo, receptor de endorfina. O que é que ele faz aqui? Ativa canal de potássio. O potássio sai. Se o potássio sai, hiperpolariza, inibe a atividade bioeletrogênica do segundo neurônio, diminui a geração do potencial de ação. Ou seja, você tem mecanismos moleculares que facilitam a transmissão, glutamato, CGRP, substância P, mas você tem mecanismos endógenos, norepinefrina, GABA, endorfinas, que atuam tanto no primeiro como no segundo neurônio. E eles vão fazer o contrário, eles inibem essa atividade elétrica dessa sinapse. Professor, qual é a utilidade disso na minha vida? Que eu vou fazer, estou fazendo um curso de saúde, qual é a utilidade disso? Fantástica a utilidade. Por exemplo, quando você tem uma dor muito intensa, você aplica no paciente morfina. Você já deve ter ouvido falar. Vamos estudar muito isso. A morfina faz o quê? Ativa esse receptor bem aqui, ó, que a gente chama de Mi, que inibe canal de cálcio no primeiro neurônio e ativa canal de potássio no segundo neurônio. A morfina é um analgésico top no que se refere à potência de diminuição da dor. E, professor, a morfina é viciante? É. Infelizmente, esse mesmo receptor aqui, ele também participa de outros mecanismos, inclusive da adicção, que é o vício, certo? Mas ela só é viciante naqueles pacientes que fazem um uso mais prolongado e contínuo da substância. Ok? Beleza. E mesmo ela sendo viciante, ainda tem aquela história. Se a substância é viciante, ela é ruim? Depende. Tudo depende. Tem um paciente com um câncer no estágio terminal. Ele sente muita dor. Vai importar ele ficar dependente ou não? Isso é relativo, né? Você pode ter um paciente que vai manter o uso do opioide, independente dele ficar dependente ou não. Ele vai usar a substância, porque ele tem muita dor devido ao câncer. E como a droga é um analgésico interessante, muito bom, vai melhorar a qualidade de vida no indivíduo naquele momento tão difícil. Ok?
E, professor, uma pessoa que usa Oi. muito com o passar do tempo, vai ter que aumentar a quantidade da dose ou... Às vezes sim, às vezes ele tem que fazer, porque o opioide, ele consegue, com o uso contínuo, provocar uma dessensibilização desse receptor, que é ligado à proteína G. Estão pagando farmaco 1, não? Só próximo período. Ah, tá, mas já viram o receptor ligado à proteína G, na bioquímica? Foi na bioquímica. Pronto, o receptor ligado à proteína G, ele é um receptor, ele passa 7 vezes na membrana e ele ativa a proteína G. O que acontece? Algumas substâncias de uso continuado fazem com que o receptor perca a capacidade de ativar essa proteína G. E dessa forma ele perde a sua efetividade. Então, algumas vezes você tem que aumentar a dose para alcançar aquele efeito analgésico desejado. Certo? Certo. Vamos lá. Aqui nas vísceras, né? Um detalhe, para a dor visceral, as fibras C são mais importantes, ok? Essas fibras C, elas conduzem a dor de forma mais lenta, porque elas têm o quê? Pouca mielina, ok? E, ao mesmo tempo, ela dá aquela sensação de ela tem uma menor integração central no que se refere à percepção e à localização, à discriminação da dor. Por isso que, alguém falou lá atrás, que a dor visceral, ela é menos, digamos assim, precisa na sua localização. É pelo tipo de fibra que é mais comum, que é a fibra C, tá? E não a fibra delta. Ok? Então, a dor na víscera, a não ser que seja um estímulo muito intenso, ele é diferente daquela dor, por exemplo, quando você recebe um traumatismo numa articulação ou de um componente osteomuscular. Então, a dor ela é mais, digamos, menos localizada, ela é tida como difusa no indivíduo, ok? Por isso. Aqui tem uma outra explicação interessante, a dor referida. Vocês vão ver isso na prática. O cara tem um apendicite, ele sente dor no umbigo. O cara tem um cálculo renal, a dor irradia para a região da virilha, do testículo. O cara tem uma lesão no peito, no miocárdio, e o paciente sente dor, ó, em toda essa área aqui, ó. Por que isso acontece? Porque há digamos assim, uma coincidência de localização da entrada dessas fibras na medula, olha só. As fibras que vêm do coração, do miocárdio, elas coincidem em termos de entrada, com as fibras que vêm de diferentes áreas da pele, por exemplo, dessas regiões aqui mostradas na figura. Aí o que acontece? Vão ativar o segundo neurônio e o processo continua, ok? Só que quando chega lá em cima, no córtex somatosensorial, não há uma percepção muito clara de se o estímulo vem daqui ou se vem daqui. Então, você termina tendo essa percepção um pouco confusa em termos de localização da lesão. A lesão é no miocárdio, mas pode doer aqui. Essa é a explicação, ok? Essa é a explicação, tá? Então, vocês vão ver muito isso na prática. Esses exemplos são comuns. Apendicite dói na região do umbigo. Cálculo renal irradia um pouco para a virilha. Dor no coração, uma isquemia cardíaca pode também se expandir para outras áreas. É o que a gente chama de dor referida. A dor não é provocada por uma lesão aqui. A dor é na víscera, porém, há essa integração e não há diferenciação cortical. Essa figura também a gente pode aproveitar para mostrar um outro ponto, olha só. Quando as vias passam pelo tálamo, há uma integração para diferentes regiões, que não apenas o córtex sensitivo, certo? Mas também há um envolvimento de componentes do sistema límbico, principalmente componentes como a amígdala, que é muito relacionado com a ansiedade. Então, o indivíduo, ele passa por um momento de ansiedade muito grande quando ele tem uma dor intensa.
E muitas vezes, quando ele tem problemas nesse componente límbico, ele pode ativar as mesmas vias e ele passa a ter a percepção da dor, mesmo sem ter lesão, mas devido a uma ativação anormal desse componente límbico, que é muito importante também na, digamos assim, na integração dessas informações sensoriais, ok? Olha só uma outra figurinha que mostra a dor neuropática. O que é uma dor neuropática? É a dor que ocorre na própria, aliás, desculpa, a lesão ocorre no próprio componente do sistema nervoso, na fibra. Por exemplo, aqui uma lesão no próprio axônio. Então, essa lesão na fibra, ela promove alterações na membrana, tá? Do neurônio, nas células da glia, promove infiltração de células inflamatórias, secreção de citocina, de fatores de crescimento, e essas lesões conseguem levar ao disparo de potenciais de ação, mesmo sem ter estímulos atuando. Consequentemente, o paciente sente dor, mesmo sem ter uma lesão. Quando é que eu tenho dor neuropática? Por exemplo, o paciente diabético, porque a gente sabe que os altos níveis glicêmicos, por mecanismos moleculares, conseguem provocar lesões graves na bainha de mielina, tá? E na membrana neuronal. E isso é desencadeado, certo? Existem também doenças infecciosas que levam a isso. Já ouviram falar do herpes zoster, que é provocado pelo vírus da catapora? O cara teve catapora lá atrás, quando era criança, aí lá adiante, quando ele é idoso, uma baixa da imunidade ou outras condições, faz com que o vírus que ficou na fibra, ele se alojou na fibra, ele promova uma reativação e leve a um processo inflamatório danoso nessa fibra, que provoca uma lesão muito severa do ponto de vista doloroso no indivíduo. Então, o herpes zoster também é um outro exemplo. Traumatismos. O indivíduo pode sofrer um traumatismo em fibras e dessa maneira provocar lesões e assim levar ao surgimento de dor. As dores neuropáticas são de difícil manejo, não respondem muito bem. Para ser bem honesto, as dores que respondem melhor ao tratamento são aquelas que ocorrem nos tecidos osteomusculares, porque as chamadas dores nociceptivas, que envolvem mediadores, prostaglandinas, e por aí vai. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho uma figurinha que mostra essa sequência, a via espinotalâmica, já havia mostrado para vocês. Olha só aqui, ó, axônio de pequeno calibre, chega aqui no corno posterior, ativa o segundo neurônio, sobe, forma o trato espinotalâmico, passa pelo bulbo, vai para o tálamo, nos núcleos intralaminares e ventre posterior, e daqui vai para o córtex somatosensorial primário. Existe uma diferença, dependendo do autor que vocês peguem, você pode ter uma diferença. O trato espinotalâmico, ele pode ser subdividido em dois. O paleoespinotalâmico e o neoespinotalâmico. Se eu coloquei uma figura quanto a isso? Não, coloquei não. Olha só, o espinotalâmico pode ser paleo ou neoespinotalâmico. O neoespinotalâmico, ele percebe dores mais, digamos assim, agudas, mais intensas. Imagina, por exemplo, que você tocou numa superfície muito quente, aí você tira a mão rapidamente. O trato que funciona é o espinotalâmico. É uma dor mais contundente, mais específica, com um sentido de localização mais intenso. O paleoespinotalâmico, que é um trato mais antigo, ele percebe uma dor de uma forma um pouco mais difusa, ok? Alguns autores fazem essa diferenciação. Porém, do ponto de vista, digamos assim, simplificando, você pode generalizar que é o trato espinotalâmico que
conduz essas informações para o tálamo. Essa outra figura mostra a diferenciação entre a via espino-talâmica e a via da coluna dorsal leminísco medial. Lembrando, a coluna dorsal leminísco medial, ela é responsável pela percepção do tato. Aqui você tem, ó, a linha média. Aqui você pode ver a diferenciação, ok? Porque uma, no caso da dor, já decursa logo no mesmo nível, sobe para o tálamo, do tálamo para o córtex. E aqui, no caso da via da coluna dorsal leminísco medial, não há essa decursação na medula, e apenas na parte mais superior, formando aqui o leminísco medial, é que você vai ter essa decursação, tálamo e córtex, ok? Mas da dor é essa aqui, certo? Dor, temperatura e algum tato, mas principalmente dor. Aqui, ó, na coluna dorsal leminísco medial, tato, vibração, discriminação de 2 pontos, propriocepção, tudo por essa via. Dor por essa via. E agora, para a gente finalizar, a gente entra nessa última etapa, né? Por que tantos mecanismos? Tem muita aplicação prática? Tem sim, pessoal. Várias drogas atuam nesses diferentes pontos, por exemplo, só para que vocês possam entender e começar a visualizar esses mecanismos e suas aplicações. Por exemplo, os anti-inflamatórios impedem aquelas substâncias sensibilizadoras lá do começo. Os opioides inibem aqui, ó, na medula, e também, opioide também tem ação central. Os anestésicos locais, tão utilizados pelos dentistas, pelos cirurgiões para a realização de pequenos procedimentos, atuam como? Bloqueando o canal de sódio, impedindo a condução. E os anestésicos gerais deprimem a atividade cortical de forma não seletiva, deprime tudo. E aí você pode fazer uma incisão cirúrgica no paciente, seja lá do tamanho que necessitar, ok? Então, o estudo da dor, ele proporciona o entendimento do local de diferentes drogas que podem ser utilizadas para diminuir a dor, certo? Aqui, só para a gente mostrar, algumas drogas atuam fazendo isso daí, né? E a verificação da dor nas pessoas, como pode ser feito? Hoje é tido como o 5º sinal vital, tá, pessoal? A dor. Tão importante que ela é. Normalmente se utilizam escalas de dor, que vai de 0 a 10, a escala numérica, ou se você é criança ou não sabe ler ou escrever, se utilizam as carinhas. A ideia é quantificar a dor. As ciências médicas têm esse raciocínio, a quantificação. Por quê? Porque essa quantificação, ela permite você ter uma abordagem melhor. Se o paciente tem um 0, ele não tem dor. Se o paciente tem um 10, é a dor mais insuportável que ele pode descrever. E isso influencia na escolha dos medicamentos. Não sei se eu coloquei aqui, tá? Não coloquei, mas só para exemplificar. Por exemplo, pacientes com 8, 9 ou 10 de dor, ele vai utilizar opioide, é uma dor muito intensa. Pacientes com 1, 2, 3 ou até o 4, pode utilizar um analgésico simples, como a dipirona, o paracetamol, e nesse intermediário pode associar as duas coisas. Então, a quantificação da dor, ela é importante. E, normalmente, nos procedimentos dolorosos, o paciente ele tem que ter, pelo menos, diminuição de um bom percentual de dor, para que ele possa pensar em ter alta ou mudar a sua rotina. E essa quantificação através das escalas, hoje, é um procedimento bastante comum dentro do meio hospitalar. Então, também justificando, assim, um conhecimento da dor e da sua importância. Professor. Oi, pode perguntar. Porque teve uma pessoa que perguntou aqui no chat como é que a dipirona funciona. Olha, a dipirona é uma droga simples, mas complexa, vamos dizer assim. O princípio básico de ação da dipirona é inibir a formação de prostaglandinas, tá? Só que isso ocorre mais a nível central e não a nível periférico. Por isso a dipirona não é anti-inflamatório,
tá certo? Então, princípio básico, inibição da síntese de prostaglandinas a nível central, ok? Dessa forma, diminui a sensibilidade das fibras a nível medular e a nível encefálico. Hoje já se tem outros mecanismos também propostos, como, por exemplo, ativação de canal de potássio, certo? Pode também ser uma via, ou mesmo a ativação de vias inibitórias da dor. Porém, são mecanismos, digamos, acessórios, tá bom? Mais alguma pergunta? Professor, Oi. o senhor pode comentar uma questão do fórum? Ou o senhor está com pressa? Mais ou menos, 6 horas eu tenho um compromisso, felizmente. Mas eu posso fazer o seguinte, quem é que está falando? Alô? Ah, Alô? Professor. Quem foi que falou? Ia. Não entendi, cortou aqui. É a linha, professor, a internet deve estar com... Qual era a pergunta do fórum? Diga aí, rapidinho. Oi, professor. Travou? Qual era a Foi? pergunta do fórum? A Thalia. Qual era a pergunta do fórum? Diga aí, por favor. Qual era a pergunta do fórum? Pode falar. Parece que a internet está bagunçando. Professor, eu falei, eu não sei se está travando, Tá travando, mas tô eu falei que conseguindo tudo ouvir. bem. O senhor